Bom, vamos começar então a aula 2 dessa terceira semana. Essa aula é uma continuação dos ácidos e derivados e nós vamos nos referir mais agora ao mecanismo das reações. Dos ésteres, de novo, a diversidade estrutural dos ácidos e derivados e as reações dos ésteres, começando por um exemplo, que é a hidrólise dos ésteres catalisada por ácidos. Então, o que é hidrólise? Hidrólise é a reação com água. Reparem que se a gente olhar aqui à direita a gente tem um ácido e o ácido pode reagir com álcool, esse é um álcool, o ácido ao reagir com álcool forma um éster. Por outro lado, o éster ao reagir com a água forma o ácido e o álcool. Portanto, uma reação é o inverso da outra, é um equilíbrio. Então, se eu quero principalmente obter o éster, eu tenho que retirar a água do meio. Se eu quero principalmente hidrolisar o éster, eu tenho que colocar excesso de água no meio. Essa é a ideia. E o equilíbrio é facilmente deslocável num sentido ou no outro, ou no sentido da formação do éster, ou no sentido da formação do ácido, dependendo das condições de reação, porque a estabilidade relativa do éster e do ácido é muito parecida. Então, esse é o resumo da ideia. Aqui é um exemplo. Então, quando em meio ácido, ácido é o catalisador, e meio ácido, o que a gente tem? Nesse sentido, se eu tenho o éster, água, ácido como catalisador, eu vou ter a hidrólise. Se eu tenho o ácido e o álcool, aqueço, remove a água, se obtém o éster. Essa é a síntese da ideia. Qual é o mecanismo disso? É o que nós vamos ver a partir desse momento. Então, são duas etapas. Primeiro, a formação do intermediário tetraédrico, são 3 etapas para a formação desse intermediário tetraédrico, e depois esse intermediário tetraédrico é dissociado, também 3 etapas. Então, eu vou mostrar bem detalhadamente esse mecanismo, porque esse mecanismo é um mecanismo que serve para explicar a reação de qualquer nucleófilo com as carboxilas. Então, aqui a gente tem o par de elétrons da água. Esse par de elétrons livre vai atacar este carbono, que é o carbono da carboxila. Ao mesmo tempo, a catálise é ácida. O que acontece? Esse par de elétrons é compartilhado com o H+. Então, a água vai se adicionar, como eu disse, ao grupo carbonila do éster, e o H+ é o catalisador que se adiciona no oxigênio dessa carboxila, formando esse intermediário, que é o intermediário tetraédrico. Por que é tetraédrico? Porque ao redor desse carbono eu tenho 4 ligantes. Se eu tenho 4 ligantes ao redor de um carbono, a distribuição espacial desses ligantes é tetraédrica. Na segunda etapa, esse intermediário tetraédrico aqui, esse é o intermediário tetraédrico, nós estamos no meio ácido, são equilíbrios, ele se quebra e eu obtenho então o ácido e o álcool. Lembre, a gente está discutindo a hidrólise do éster em meio ácido, água, H+. Qual que é o mecanismo então da formação do intermediário tetraédrico? O mecanismo da formação é, eu aqui tenho o éster, aqui é o ácido. Essa é uma representação possível para o ácido. Essa representação possível mostra uma molécula de água protonada. Essa molécula de água protonada vai transferir H+ para a molécula do éster. E na hora que
transfere H+ para a molécula do éster, eu tenho a molécula do éster protonada na carboxila, está aqui a carboxila protonada, e a água perdeu o H+. Água agora sem H+. O H+ foi transferido para o éster. Isso é uma catálise. Por que é uma catálise? É uma catálise porque, reparem, essa é a espécie que a gente mostrou na transparência anterior, que é obtida quando se adiciona H+ ao oxigênio da carboxila. Agora, vejam que eu posso escrever uma estrutura de ressonância. Lembram? Estruturas de ressonância são as estruturas possíveis de serem escritas para mostrar a dispersão de carga. As estruturas de ressonância não são equilíbrios. Olha aqui a flecha de dupla ponta. As estruturas de ressonância são estruturas quiméricas, estruturas imaginárias que nós representamos simplesmente para mostrar a possível dispersão de carga ao longo da estrutura. Então, o que essas flechas mostram é o movimento dos pares de elétrons. Esse par de elétrons pode vir para cá e esse par de elétrons vir para cá, e eu obteria essa segunda estrutura, esse segundo híbrido de ressonância, mostrando que a carga positiva pode estar nesse oxigênio aqui, olha, no híbrido 1, ou neste oxigênio aqui, no híbrido 2. Ou seja, há uma dispersão da carga positiva entre os oxigênios. E, claro, que se há uma dispersão da carga positiva entre os oxigênios, esse intermediário fica mais estabilizado, porque sempre que a gente consegue dispersar a carga, há estabilização da espécie. Portanto, esse carbono fica mais facilmente atacável por um par de elétrons livre. Então, é isso que acontece. Agora, a água ataca o carbono da carboxila e forma o intermediário tetraédrico, que é este aqui. Então, está aqui formado o intermediário tetraédrico. E agora, o intermediário tetraédrico, outra molécula de água se aproxima e retira esse hidrogênio, como H+, protona a água, e eu tenho agora esse intermediário aqui, que continua sendo um intermediário tetraédrico, mas agora desprotonado. Agora tem a segunda etapa do mecanismo, que é a quebra do intermediário tetraédrico. Então, tinha a formação do intermediário tetraédrico e agora a quebra do intermediário tetraédrico. Então, o que acontece? Nós chegamos neste intermediário aqui, olha. Certo? Então, esse intermediário vai ser o intermediário de onde nós vamos continuar, que é este aqui, certo? Então, este intermediário agora vai abstrair hidrogênio H+ para protonar essa parte da molécula. Por que nós estamos protonando essa parte da molécula? Porque sempre que eu puder perder uma espécie neutra, isso é facilitado do ponto de vista energético. Portanto, se eu protono o OR, eu vou ter a possibilidade agora, recebendo esse par de elétrons, de perder um álcool neutro, como vocês vão ver na próxima etapa. Então, ó, o par de elétrons vem para cá, e esse par de elétrons vindo para cá, eu vou perder o álcool como espécie neutra. E agora eu tenho essa espécie com carga positiva, porque esse par de elétrons veio para o oxigênio, portanto, esse carbono fica positivo. Então, agora, o que vai acontecer? Esse par de elétrons é transferido para o carbono, dupla ligação, a carga positiva agora está no oxigênio. Isso é uma estrutura de ressonância. E agora que a gente tem essa espécie estabilizada, é só perder o H+, e a gente vai obter o ácido. Então, a gente está com essa espécie aqui, que vai perder H+, e se obtém o ácido e H+, que é o catalisador do processo de hidrólise. Portanto, esse é um mecanismo. Esse mecanismo
vai ser o mesmo mecanismo para qualquer nucleófilo que ataque o carbono da carboxila. Então, quais são as principais características da hidrólise catalisada por ácido? A ativação do grupo pela protonação do oxigênio, a adição de água, ou outro nucleófilo, ao grupo carboxila, que vai formar um intermediário tetraédrico, e a eliminação do álcool desse intermediário para recuperar o grupo carboxila. Aqui está escrito carbonila, pode ser carbonila ou carboxila, ficaria mais exato falar carboxila. Podem-se investigar mecanismos fazendo marcação com isótopos radioativos. Então, essa é uma maneira que se utiliza para verificar qual é o oxigênio que realmente está envolvido no processo. Porque o éster tem 2 oxigênios, tem esse oxigênio e tem esse oxigênio. Então, marca-se um dos oxigênios do éster, no caso, o que está em vermelho foi o oxigênio marcado, e se verifica qual é o caminho que esse oxigênio marcado segue, porque a gente tem instrumentos que permitem detectar a espécie que está marcada isotopicamente. Então, se faz a hidrólise do composto que foi marcado isotopicamente e se percebe aonde vai parar o oxigênio e se percebeu que o oxigênio marcado foi parar na água. Então, isso era uma das indicações do envolvimento desse intermediário tetraédrico. Porque quando se propõe um mecanismo, o mecanismo é um modelo hipotético de como está se processando a reação. Uma vez proposto esse modelo, buscam-se evidências experimentais para compreender se o mecanismo proposto tem viabilidade ou não. E uma das maneiras de se fazerem estudos sobre mecanismos é a marcação isotópica. Aqui está mostrando, então, o que acontece. Sempre o vermelho é o marcado, então está mostrando na hidrólise quais são os equilíbrios envolvidos e como que o oxigênio marcado vai parar na água. É só protonar aqui e perder água. Bom, então esse foi o mecanismo de hidrólise ácida. Na terceira aula nós vamos ver o mecanismo de hidrólise básica, que também é conhecido por saponificação.